Fala meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Meu nome é Fábio Maia e o tema do vídeo de hoje é LGPD e os sistemas TOTS RM, um guia básico de sobrevivência. Deixa eu te explicar por que esse vídeo foi gravado. A gente abriu a caixinha de perguntas há algumas semanas no Instagram e eu fiz uma enquete perguntando se as pessoas conheciam os papéis básicos da LGPD. E mais de 80% das respostas, se não me engano, foi que não, que as pessoas não conheciam os papéis básicos e, portanto, elas não conhecem o que é LGPD. Então, eu tentei fazer um resumo aqui, um apanhado do que é a lei, para te ajudar no esclarecimento, nos entendimentos, nos trabalhos que você precisa começar a fazer a partir de agora, para que você fique em compliance a atendimento LGPD. Antes da gente ir para o conteúdo, eu quero te pedir para se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para ser avisado sempre que a gente postar um novo vídeo por aqui. Não deixe também de compartilhar esse vídeo com a comunidade TOTS RM, mandando um link para os grupos que você participa no WhatsApp, Telegram ou Skype. Pode ser que esse conteúdo seja útil a um de seus colegas. E por último, não deixe de me seguir lá no Instagram. Por lá que você pode fazer perguntas, tirar dúvidas diretamente comigo todos os dias. Não esquece de dar aquele like maroto para ajudar a tornar a nossa mensagem aqui ainda mais relevante. Muito obrigado. E agora eu quero te mostrar o que você vai aprender comigo no vídeo de hoje. Seguindo aqui o nosso tradicional modelo de jornada de aprendizado, na etapa 1 a gente vai ver o que é LGPD. Na etapa 2 eu vou te mostrar o que são os tipos de dados. Na etapa 3 o tratamento de dados. Na etapa 4 papéis. Na etapa 5, disposições gerais, e na etapa 6, sistemas TOTS e a LGPD. Bom, LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, é a lei de número 13.709, de 14 de 8 de 2018. Ela estabelece basicamente regras, normas sobre o tratamento de dados pessoais em meio físico ou digital, não importa muito, pessoa física ou jurídica, e estabelece aí, engloba, um conjunto amplo de operações efetuadas em meios manuais ou digitais. A gente tem aqui uma linha do tempo, embora a lei seja de 2018, de 2010 até 2017, a gente teve uma série de fatos encadeados que deram uma base mais forte para a lei em 2018. O que eu quero destacar aqui é em 2016, a aprovação da GDPR, que lá na Europa foi a lei que deu o embasamento para a construção da LGPD. Em 2018, a gente teve um escândalo, chamado Cambridge Analytica, que foi o uso ilícito de dados de usuários da rede social pela empresa de consultoria. Então, isso aqui envolveu basicamente o Facebook, isso aqui influenciou Brexit e eleições nos Estados Unidos envolvendo o Trump. Inclusive tem um documentário muito legal chamado Privacidade Hackeada, que conta um pouco dessa história. Tá no Netflix, eu recomendo demais que vocês assistam. Então, 2020, a gente vai falar no final como é que ficou esse calendário, mas essa aqui é basicamente a linha do tempo que estabelece a lógica para a criação da LGPD. A lei geral, ela estabelece aqui um termo para dado pessoal. Então, segundo a lei, dado pessoal é a informação relacionada à pessoa natural, isso é a pessoa física, identificada ou identificável. Quais são os agrupamentos de dado pessoal que a gente tem? Atributos biográficos, ou seja, da história da pessoa, biométricos, genéticos e dados cadastrais. Só lembrando aqui que a diferença entre identificada e identificável é bem sutil, mas identificada é quando eu tenho um dado que remete diretamente a uma pessoa, e identificável é quando eu reúno alguns atributos e também chego nessa pessoa. Então, por exemplo, pelo CPF hipotético aqui que eu coloquei na tela, eu poderia dizer que o CPF pertence a mim. Agora, se eu juntar aqui consultor de sistemas, que mora em Jundiaí, que grava vídeos com conteúdos incríveis para quem quer aprender sobre o sistema TOTS RM, você também poderia chegar à conclusão de que se trata do Fábio Maia. Então essa é a diferença entre identificada e identificável. Os dados pessoais sensíveis remete a uma ideia de dados das quais uma pessoa pode ser discriminada.
Então, origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, todos esses dados aqui podem estabelecer uma condição de discriminação e, portanto, são classificados pela LGPD como dado pessoal sensível. Um dado pessoal anonimizado ou pseudonimizado é o seguinte: o anonimizado é basicamente um dado relativo a titular que não possa ser identificado. É um dado que foi tratado e que eu não consigo vincular aquele dado a uma pessoa, não consigo fazer uma associação direta. Pseudonimizado recebeu o mesmo tratamento, porém pode ser revertido. A gente pode entender isso aqui, inclusive, como regras de criptografia e coisas do tipo. A lei também estabelece o tratamento de dados. Qualquer atividade que utilize um dado pessoal na execução da sua operação é considerado como uma operação de tratamento. Ao todo são 20 tipos de tratamento de dados. A gente vai passar aqui só pelos nomes, então acesso, armazenamento, arquivamento, avaliação, classificação, coleta, comunicação, controle, difusão, distribuição, eliminação, extração, modificação, processamento, produção, recepção, reprodução, transferência, transmissão e utilização. Eu falei assim para que você possa pausar o vídeo e entender o que é cada operação de tratamento de dados. Vamos falar um pouco aqui sobre as hipóteses de tratamento de dados. É permitido tratar dados desde que se enquadre em uma das hipóteses. Ao todo são 10 hipóteses. Então, consentimento é você, como titular, dando um consentimento expresso de que os seus dados poderão ser utilizados para cumprir determinada exigência. Lembrando que o vício de consentimento, que são aqueles termos que a gente assina e a gente não lê, mas concorda, a lei estabelece que eles não podem ser mais desse jeito. Tem que ser uma coisa mais clara, estruturada, mais apresentada ponto a ponto ao usuário. Inclusive, as áreas de User Experience, UX, estão sendo acionadas para criarem mecanismos mais interativos e mais claros a respeito dos termos de consentimento. Tirando consentimento, as demais podem ser tratadas como exceções ao consentimento. Então, cumprimento de obrigação legal ou regulatória, execução de políticas públicas, realização de estudos e pesquisas, execução ou preparação de contrato, exercício de direito em processo judicial, administrativo ou arbitral, proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro, tutela da saúde do titular, proteção do crédito e essa que eu pintei de amarelo, a última, atender interesses legítimos do controlador ou do terceiro. É quando o seu dado é basicamente fundamental para a sobrevivência de uma empresa. Ela precisa passar por um teste do legítimo interesse, LIA em inglês, e basicamente 4 questões têm que ser respondidas: a legitimidade, a necessidade, o balanceamento e a salvaguarda. Então, depois dê uma pesquisada sobre esse termo, vocês vão ter isso mais claro sobre esse último ponto. Não basta as hipóteses para o tratamento. As hipóteses têm que estar relacionadas com princípios para o tratamento de dados, que também são 10 ao todo. Então veja a complexidade da LGPD. Não basta hipóteses, você também precisa atender os princípios atrelados às hipóteses. Então, princípio da finalidade, eu preciso explicar para esse cara: olha, a finalidade de coleta do dado é isso, isso e isso. Se você não atender esse princípio, você não pode usar a hipótese de consentimento para coletar o dado do cara. Adequação, necessidade, livre acesso, qualidade, transparência, segurança, prevenção, não descriminalização, responsabilização e prestação de contas. Então, esses princípios caminham juntos com as hipóteses para tratamento de dados. Vamos falar um pouquinho agora sobre papéis. O papel principal, né, assim, o protagonista da LGPD é o titular. Né? Ele é o cara que está sendo protegido e, portanto, é o agente mais importante. Tem o papel mais importante na LGPD.
Aí a gente tem o controlador, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais. Então, veja que ali está falando pessoa de direito público ou privado. LGPD se aplica ao governo? Se aplica também. O governo também, para coletar teus dados, precisa também se sujeitar à LGPD. Então, um exemplo prático de controlador é o nosso empregador. A empresa para a qual a gente trabalha é controlador dos nossos dados. Aí tem o operador. É a pessoa natural, ou seja, a pessoa física ou jurídica, direito público ou privado, que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador. Então, pessoas que trabalham na sua empresa e que manipulam, distribuem, ou seja, fazem as operações, são operadores. Elas fazem isso em nome da sua empresa. Aí a gente tem o encarregado, o DPO, é uma pessoa indicada pelo controlador para atuar como canal de comunicação entre todas as entidades envolvidas com a LGPD, ou seja, entre os papéis. Então, o DPO é o cara que, inclusive, responde para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que tem, né, de acordo com a lei, o papel de orientar, regular e fiscalizar a LGPD. Então veja que os papéis, inclusive esse foi o objeto de enquete que eu fiz lá no Instagram, as pessoas não sabiam exatamente o que eram os papéis da LGPD, né? Quais eram os papéis da LGPD. Então, essa é uma foto que você não pode esquecer. Quem é o titular, controlador, operador, o encarregado e a ANDP. E como é que eles se conectam, né? Qual é a responsabilidade de cada um nessa cadeia que envolve a LGPD. O titular, ele tem alguns direitos de acordo com a LGPD. Então, ele pode a qualquer momento confirmar a existência do tratamento de dados, ele pode inclusive pedir um relatório. Falar assim, escuta fulano, você está tratando dados meus aí? Me manda aqui uma evidência que eu quero saber o que você tem aí. Ele também pode ter acesso aos dados, então os portais deverão estar prontos para apresentar ao titular quais são os dados que estão em poder. Ele também tem direito a anonimizar algumas informações, contanto que isso não conflite com a própria LGPD. Então, por exemplo, o funcionário não pode pedir anonimização de endereço. Essa é uma informação obrigatória no e-social. É uma informação obrigatória para a entrega da cesta básica, para aqueles que recebem em casa. Então, ele pode pedir anonimização, desde que o dado não interfira numa outra obrigação do próprio controlador. Ele pode pedir bloqueio ou eliminação dos dados excessivos ou tratados em desconformidade. Pode também pedir portabilidade desses dados para um outro fornecedor de produto ou serviço. Pode retificar esses dados a qualquer tempo, por isso que é importante que ele tenha acesso. Saber com quem os dados foram compartilhados. Então, de repente, você distribuiu dados do seu empregado para um outro terceiro e você tem a obrigação de informar isso ao titular. E ele pode consultar você a qualquer tempo sobre isso. E ele também pode revogar o consentimento para o tratamento de dados pessoais. Então, eu posso ter me cadastrado num determinado portal para receber um e-book, por exemplo, e depois eu posso ir lá e dizer assim, eu não quero mais que você trate o meu dado. Então, esse é o conjunto de direitos que o titular tem de acordo com a LGPD. Se um incidente acontecer, o DPO precisa comunicar imediatamente à agência e também o titular, de acordo com o artigo 48. Então, parágrafo 1º desse artigo diz o seguinte: a comunicação será feita em prazo razoável, conforme definido pela autoridade nacional, e deverá mencionar, no mínimo, a descrição da natureza dos dados afetados, as informações sobre os titulares envolvidos, a indicação das medidas técnicas e de segurança utilizadas para a proteção dos dados, observado os segredos comercial e industrial, os riscos relacionados ao incidente, os motivos da demora, no caso de a comunicação não ter sido imediata,
e as medidas que foram ou que serão adotadas para reverter ou mitigar os efeitos do prejuízo. Então veja que em eventual incidente, o DPO precisa reunir essas informações e enviar isso tanto para o titular como para a ANPD. O parágrafo 2º tem ali o seguinte, que a autoridade nacional verificará a gravidade do incidente e poderá, caso necessário para a salvaguarda dos direitos dos titulares, determinar ao controlador a adoção de providências como ampla divulgação do fato em meios de comunicação, medidas para reverter ou mitigar os efeitos do incidente. Eu pintei o primeiro item ali de amarelo porque pensa no prejuízo que isso pode trazer para uma marca, para uma empresa. Você vai ter que divulgar isso em meios de comunicação, ou seja, vai ter que ir para a imprensa, não sei se jornal, internet, enfim, mas você vai ter que tornar isso público. E isso vai expor a reputação das empresas. Ou seja, o dado exposto pode afetar a reputação do titular, porém, o responsável também será afetado, de igual forma. Então, gente, isso não é brincadeira. As principais penalidades, de acordo com o artigo 52, primeiro você pode ser advertido para que você se adeque ali ao que a lei está pedindo. Agora, a multa pode ser pesada, né? Até 2% do faturamento da pessoa jurídica, de direito privado, grupo ou conglomerado no Brasil. E 50 milhões, né, por infração, é o teto. Então, não importa, tá? Se uma empresinha menor cometeu um erro e ela faz parte de um grupo, a gente está falando do faturamento do grupo, limitado a 50 milhões. Multa diária, de novo ali, ó, publicização da infração e bloqueio dos dados pessoais. Então, enquanto você não regularizar essa situação, você não terá acesso aos dados. Ou até mesmo os dados podem ser eliminados. Então, o negócio é sério demais. Cronograma, vamos falar aqui de 2020 até agora. Essa lei 13.709, ela é de 14/8/2018. A data prevista para entrar em vigor seria agosto de 2020, mas por conta do Covid veio uma MP 959, de 29 de abril de 2020, que alterou a vigência da LGPD para 3 de maio de 2021. Ok? Vamos ficar com essa informação aí na cabeça. Depois veio a Lei 14.010, que alterou a vigência das sanções. Então, veja só, a lei entraria em vigor em agosto de 2020. Veio uma MP, vocês sabem que é provisória, alterando a vigência da LGPD para 3 de maio de 2021. E depois veio a lei. Então, a lei já é definitiva. Ela mudou apenas a vigência das sanções para 1/8 de 2021. Quais são os cenários possíveis, então? Cenário 1. Essa MP 959 caduca e a LGPD passaria a valer em agosto de 2020, com as sanções a partir de 1/8 de 2021, porque já foi alterada por força de lei. Cenário 2. A MP 959 é convertida em lei e aí a LGPD passaria a valer em 3 de maio de 2021, com as sanções a partir de 1/8 de 2021. Então a gente vai ter que esperar aí mais uns dias para saber qual é o cenário definitivo para a LGPD. Queria aproveitar e mostrar aqui para vocês esse site, muito legal, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. E ele mostra aqui basicamente um mapa do mundo, dizendo qual é o nível de implementação das leis, né, de proteção de dados. Heavy, China, Canadá, Estados Unidos. Ó, o Brasil como é que tá, ó. Amarelinho, moderado. Então, esse site é bem legal, mostra um pouco do nível em que a gente tem aí dentro dos 120 países aproximadamente que tem as suas leis, né, de proteção de dados, como é que está o nível de implementação, como é que a coisa está funcionando. E o mais legal é o seguinte, vamos supor que você esteja no Brasil e você precisa fazer negócio, sei lá com a Áustria. Você consegue comparar as leis de proteção de dados
de um país com outro. Então esse recurso aqui é incrível, é muito bom. Depois vocês testem aí se a sua empresa for multinacional ou se você pretende fazer negócio com empresas fora do país, você consegue fazer essa comparação. E aqui em cima também você consegue fazer download do material, é bem legal. Só apertar download aí que você consegue listar essas informações. Um outro site que eu também vou deixar para vocês aqui na descrição desse vídeo é um guia de boas práticas do próprio governo. Então, um site bem legal, bem estruturado, com várias informações sobre LGPD. E aqui embaixo você consegue fazer o download do guia de boas práticas da LGPD. Basicamente tudo que eu falei nesta apresentação tem nesse guia de forma muito mais detalhada, com muito mais informações, e esse material pode ser um material muito bom para estudos iniciais. Para você que ainda não conhece LGPD, de repente vale muito a pena olhar para esse guia, ok? Então eu vou deixar o link da página na descrição do vídeo também. Vamos lá então para um resumo da LGPD, de tudo que a gente viu até agora. A gente falou então sobre a LGPD, a linha do tempo e a inspiração na GDPR. Vimos também o conceito de dados pessoais, dados sensíveis e anonimizados. Vimos as operações de tratamento de dados. Vimos as hipóteses de tratamento de dados, ou seja, consentimento e as demais exceções que foram criadas. Aí a gente falou dos princípios para os tratamentos de dados e que eles caminham juntamente com as hipóteses, as coisas não podem ser separadas. E por último a gente falou dos papéis, direitos do titular, sanções e cronograma. Beleza, pessoal? Com isso a gente encerra então esse apanhado geral que a gente fez sobre a LGPD e agora eu quero te mostrar como é que isso se materializou dentro dos sistemas TOTS RM. Bom, você vai logar aqui no sistema, vai vir aqui no menu Serviços Globais e vai vir aqui na etapa de Segurança. Aqui você vai ter este menu aqui, ó, Configuração da proteção de dados. Vai clicar nele, vai criar um filtro, lembrando, acho que no primeiro acesso que você faz aqui, ele limita, né, a 500 registros na visão. Basta você acrescentar aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês. O meu aqui ele já vai carregar todas as tabelas e colunas, coisa pra caramba. Deixa eu tirar o filtro aqui. Mas aqui em serviços, servidores de aplicação, você vai acrescentar este data server aqui, ó. Esse aqui, ó. GLB, GDIC Data. Você inclui ele aqui, coloca aí 100 mil registros que vai dar para o gasto. Beleza? Então é o seguinte, a TOTS criou aqui no menu Segurança, Configuração da proteção de dados. E quando você dá aqui a edição do registro, você enxerga, né, o nome da tabela, o nome da coluna, onde é que isso aqui é utilizado. Isso aqui lembra muito algo que a gente já viu. Quem conhece aí o sistema sabe que existe uma tabela das antigas chamada GDIC, que é uma espécie de dicionário. Então o que a TOTS fez, na verdade, ela implementou no dicionário que ela já tinha alguns campos para a questão de controle da LGPD. Então, esse cara que a gente está vendo aqui é a GDIC, só que agora dentro do sistema, configurada como um dicionário. E aí, basicamente, o que a gente tem aqui é tabela, coluna, a classificação, né? Se esse dado, a definição, se esse dado é pessoal, se ele é sensível, se ele é anonimizável, e aí existem classificações que eu quero mostrar aqui para vocês. Então, a primeira coisa importante é a seguinte: esta configuração que você está vendo aqui, marcado como pessoal, sensível, anonimizável e por aí vai, foi feito pelos times de produtos da TOTS. Então, eles se reuniram para discutir. Por exemplo, vamos filtrar aqui, ó, a
tabela ppessoa. Então, quem disse que o campo bairro é um dado pessoal que pode ser anonimizável e a classificação, né, aqui, quando você clica, você encontra uma tabelinha que ele pertence a endereço, foi o time da TOTVS. E a recomendação é que você não mexa aqui, a não ser que você tenha uma situação muito específica que não foi prevista pela TOTVS. Então, de novo, os times de produto se reuniram, discutiram o que esses dados têm em comum para cada sistema. Veja que aqui embaixo a gente tem os módulos onde o campo é utilizado. Então, o campo de bairro da ppessoa é utilizado praticamente por todos os sistemas do RP. Então, assim, a recomendação da TOTVS é que você não altere isso, a não ser que você tenha algo muito específico para tratar aqui. Tudo bem? Então, na aba identificação, a gente enxerga a pessoa, o campo, se é um dado pessoal, se é sensível, anonimizável. Tem aqui as classificações. Então, vamos lá. Ó. Se é CPF, RG, e-mail ou sem proteção. E uma outra classificação que está dentro dessa tabela aqui. Então, se é nome, dados de localização, endereço, cookies, raça ou etnia, enfim, dentro daquilo que a lei classifica como dado sensível. E aqui, os sistemas onde é utilizado. E aqui nessa outra aba você tem a configuração, configurar a proteção de dados pessoais. Então, eles disseram aqui, está sendo utilizado na folha como um enquadramento para obrigação legal. Se você clicar aqui, você enxerga as outras definições, né? Os códigos de enquadramento. E a justificativa para coleta. Então, é por aqui que existe a justificativa para que o campo é utilizado, em qual sistema, por quê, enfim. Então, por isso que você não deve mexer, a não ser que você tenha algo muito específico. Então, por exemplo, CEP. Está aqui, é um dado pessoal, pode ser anonimizável, ou seja, ele pode ser descaracterizado, né? O CEP em si não identifica ninguém. E onde que CEP é utilizado? Na ppessoa. Na folha, no gestão de pessoas e na automação de ponto. Tá vendo? Cadastro de pessoa, cadastro de visitante, campo para atender a legislação trabalhista. Então, ou seja, o time da TOTVS já fez esse estudo, mapeou, fez a justificativa, as classificações, e basicamente você tem só que validar, tá bom? Aí, uma coisa importante, se a gente vier aqui na folha de pagamento, essa mesma estrutura que você acabou de ver está aqui em campos complementares. Então, vou criar aqui um campo complementar. Meu campo aqui vai chamar e-mail pessoal. E-mail pessoal. Vai ser um alfa, vai ser do tipo e-mail, ordem 10, vou colocar aqui tamanho 100. Você salva aqui o campo e aqui nos anexos você vai ter a mesma tela que a gente acabou de ver, porém ela é específica para campo complementar. Se você der aqui botão direito, veja que é GDIC, ou seja, a mesma tabela, o mesmo dicionário, porém a seção de campo complementar vai estar dentro de campo complementar. Por exemplo, e-mail é um dado pessoal, a gente pode marcar ele como anonimizável, e aqui na classificação a gente pode dizer para ele aqui, que é um identificador de via eletrônica. Salva esse cara. E depois aqui dentro eu posso cadastrar a justificativa para utilização. Então, digito aqui folha de pagamento, código do enquadramento. Vou dizer, por exemplo, que é para estudo para órgão de pesquisa. Descrição do enquadramento, estudo, justificativa, pesquisa do censo da empresa, sei lá.
E aí tá feito. Cadastrei o meu campo complementar e dei a justificativa pela qual eu quero armazenar esse dado. Por último, eu queria mostrar aqui para vocês a parte de metadados. Aqui nos metadados, mesma coisa, quando a gente vai criar a tabela, eu tenho aqui todos os meus campos, eu tenho aqui também para cada campo, por exemplo, o nome é um dado pessoal, vou deixar aqui como sem proteção, e na classificação eu vou dizer que é nome. Pode ser anonimizável, e aqui eu já tenho que entrar com a informação do módulo. Vou usar ele na folha. Qual que é o código desse enquadramento? Posso dizer que é para uma obrigação legal. A descrição do enquadramento, eu posso falar que é social e a justificativa envio para o governo. É um exemplo, tá, pessoal? Só para vocês entenderem como é que funciona. Então salvou aqui, ele manda a informação lá para o dicionário. Então, ou seja, a gente consegue fazer isso para campos do sistema, lembrando que já foi feito pela TOTS, consegue fazer isso para campo complementar e para metadados. Em função dos preparativos para LGPD, por exemplo, aqui em candidatos já foi implementada essa rotina aqui, ó. Processo exclusão coletiva de candidatos. Isso aqui tanto é possível fazer lá no banco de talentos. Então, por exemplo, um candidato que se candidatou a uma vaga, mas não foi contratado, ou seja, o dado dele não está relacionado com mais nenhuma outra informação, ele pode ir lá e clicar na exclusão do cadastro. E você também consegue fazer isso por aqui. Beleza? Tem uma outra coisa também que eu esqueci de mostrar aqui para vocês. Na parte de segurança, os perfis. Eles implementaram isso aqui, ó. Permitir acesso a campos sensíveis. Então, assim, você definiu que o campo é sensível e você não quer que as pessoas tenham acesso, você desmarca. Pronto. Você já está aplicando os efeitos da sua política de dados, inclusive nos perfis. Então, com um clique, você resolve o problema se o cara acessa ou não aquilo que é dado sensível. Então, isso aqui ficou muito bacana. Bom, pessoal, para finalizar o vídeo, então eu quero fazer um breve resumo das ações da TOTS para aderência à LGPD. Então, a gente viu junto aqui, foi disponibilizada a rotina para configurar a proteção de dados, separando o que é dado pessoal, sensível, anonimizável, as classificações justificativas para que você trate um dado. Existem ajustes que já foram feitos no log de auditoria para campos pessoais sensíveis, né? Porque se esse dado ele é sensível, ele não pode ficar exposto no log de auditoria. E também nas rotinas do sistema que usam dados sensíveis. Por exemplo, você abriu o cadastro de funcionário, bateu uma foto, mandou isso para alguém e depois virou um caso de vazamento. Será possível identificar as pessoas que abriram o cadastro de funcionário e aí, enfim, tudo isso será possível de auditoria. A gente viu a funcionalidade no perfil, que permite visualizar ou não dados sensíveis. A TOTS também está cuidando de desenvolvimento das rotinas para anonimização de dados, ou seja, o próprio titular pode executar uma rotina, desde que ela não conflite com os princípios da LGPD, para que seus dados sejam anonimizados. Também foi feito ajustes nas saídas, nas APIs, web service, então se o dado é sensível, pessoal, o TBC ou a API já começa a devolver de acordo com a configuração do sistema. E por último, um negócio bem legal, acho que na versão 12.1.27 já houve homologação de um recurso chamado TDE, Transparent Data Encryption. Basicamente esse cara é uma criptografia no banco de dados, mas na aplicação você enxerga o dado normalmente. Então, por exemplo, se os seus arquivos de bancos de dados, arquivos de dados do banco forem roubados e houver uma tentativa de leitura dos dados, eles estarão criptografados e, portanto, esse dado estará protegido. Então, o TDE existe tanto para Oracle como SQL. Isso já está disponível a partir da versão 12.1.27, 12.1.28. É um recurso muito útil
e, portanto, que faz total sentido utilizar. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. A gente tentou reunir aqui as principais informações sobre LGPD, como é que essas informações estão replicadas dentro dos sistemas TOTS RM, quais são as possíveis implementações, as que já foram feitas e as que virão. E com isso eu encerro o vídeo de hoje. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Espero que você encaminhe esse vídeo para as pessoas que se interessam pelo tema. E não esquece, me segue lá no Instagram, @amfabiomaia, e vamos bater um papo por lá. Valeu, galera. Muito obrigado. Um abraço. Até a próxima. Tchau.